O conflito entre Israel e Hezbollah é uma luta complexa e longa, enraizada em tensões regionais e queixas históricas. O Hezbollah, um partido político xiita islâmico e grupo militante baseado no Líbano, surgiu nos anos 80. O foco inicial do Hezbollah era resistir à presença israelense, o que conseguiu em 2000. As tensões subjacentes permaneceram, alimentadas pelo crescente poder militar do Hezbollah e seus laços estreitos com o Irã. A atual escalada representa mais um capítulo perigoso nesse conflito em andamento. A recente escalada no conflito entre Israel e Hezbollah começou com ataques transfronteiriços. A faísca inicial acendeu um ciclo de violência. A troca de tiros de foguetes e ataques aéreos intensificou o conflito. Israel respondeu com ataques aéreos no Líbano. Os civis estão presos no fogo cruzado. A linha do tempo demonstra a rápida escalada e as consequências devastadoras. Traçar paralelos entre os conflitos em Gaza e no Líbano revela semelhanças na abordagem de Israel e nas consequências humanitárias. Em ambos os casos, Israel respondeu aos ataques de foguetes com extensos ataques aéreos e operações militares, resultando em vítimas civis significativas e destruição generalizada. O uso de força excessiva contra áreas densamente povoadas levantou preocupações sobre a proporcionalidade e a proteção de civis. Os críticos argumentam que as ações de Israel equivalem à punição coletiva e violam o direito humanitário internacional. No entanto, Israel sustenta que suas ações são necessárias para defender seus cidadãos de ataques de foguetes e eliminar a ameaça representada por grupos militantes. O debate sobre a legalidade e a moralidade das táticas de Israel continua a dividir a opinião internacional. Os paralelos entre Gaza e o Líbano destacam a natureza recorrente do conflito e a necessidade urgente de uma abordagem diferente. Concentrar-se apenas em soluções militares não conseguiu trazer paz duradoura e, em vez disso, perpetuou um ciclo de violência e sofrimento. O papel do Irã no conflito entre Israel e Hezbollah é complexo e controverso. O Irã exerce considerável influência sobre as ações do Hezbollah, fornece apoio financeiro, militar e político ao grupo. Israel vê o envolvimento do Irã como desestabilizador. Argumentam que perpetua o ciclo de violência. O Irã vê seu apoio como resistência legítima, se apresenta como defensor dos oprimidos. Seção 5. FDI à beira de uma operação terrestre. As Forças de Defesa de Israel, ou FDI, têm se preparado ativamente para uma possível operação terrestre no Líbano, sinalizando uma possível escalada no conflito. As FDI mobilizaram tropas de reserva e as enviaram para a região da fronteira, indicando a seriedade da situação. Os preparativos sugerem que Israel está considerando uma intervenção militar mais direta e extensa. Uma operação terrestre acarretaria riscos e desafios significativos para ambos os lados. O terreno no sul do Líbano é complexo e favorece operações defensivas, levando potencialmente a um conflito prolongado e caro. As FDI provavelmente enfrentariam forte resistência dos combatentes do Hezbollah, que são bem equipados e experientes em guerra de guerrilha. O potencial para vítimas civis em uma operação terrestre também é uma grande preocupação. As preparações das FDI ressaltam as crescentes tensões e a possibilidade de um conflito mais amplo. A decisão de lançar uma operação terrestre teria ramificações significativas para a região e poderia desestabilizar ainda mais a situação. Seção 6. Retaliação do Hezbollah, foguetes e resiliência. A resposta do Hezbollah aos ataques aéreos israelenses foi rápida e vigorosa, demonstrando as capacidades militares do grupo e sua determinação em resistir à agressão israelense. O Hezbollah lançou saraivadas de foguetes contra o território israelense, visando áreas militares e civis. Os ataques de foguetes interromperam a vida diária em Israel, forçando os moradores a buscar abrigo e causando medo e ansiedade generalizados. A capacidade do Hezbollah de sustentar o fogo de foguetes, apesar dos ataques aéreos israelenses, demonstra a resiliência do grupo e sua sofisticada rede de túneis e bunkers subterrâneos.
O arsenal de foguetes do Hezbollah representa uma ameaça significativa à segurança israelense e ressalta os desafios que as FDI enfrentam. A capacidade do grupo de atacar profundamente o território israelense pressiona o governo israelense a responder com força. A retaliação do Hezbollah destaca o crescente ciclo de violência e a dificuldade em alcançar um cessar-fogo. A troca de tiros ressalta a necessidade urgente de redução da escalada e uma resolução pacífica para o conflito. Seção 7. Esforços diplomáticos. A busca por um cessar-fogo. Esforços diplomáticos internacionais estão em andamento para diminuir a escalada do conflito e alcançar um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Os Estados Unidos, as Nações Unidas e outros atores regionais estão se envolvendo ativamente com ambos os lados para tentar interromper a violência. O impulso diplomático enfrenta desafios significativos, dada a profunda desconfiança e os objetivos conflitantes das partes envolvidas. Israel insiste em uma cessação completa dos disparos de foguetes do Hezbollah antes de concordar com um cessar-fogo. O Hezbollah, por outro lado, exige o fim dos ataques aéreos israelenses e o levantamento do bloqueio ao Líbano. Encontrar uma fórmula que satisfaça ambos os lados e tenha o potencial para um cessar-fogo duradouro se mostra evasivo. Os esforços diplomáticos ressaltam a preocupação da comunidade internacional com a escalada da violência e o potencial para um conflito mais amplo. O sucesso desses esforços dependerá da vontade de ambos os lados de se comprometerem e se engajarem em negociações de boa-fé. Seção 8. Crise humanitária, deslocamento e desespero. A escalada do conflito desencadeou uma crise humanitária no Líbano, com milhares de civis deslocados de suas casas e lutando para ter acesso às necessidades básicas. Os ataques aéreos israelenses danificaram infraestrutura crítica, incluindo hospitais, escolas e usinas de energia, exacerbando ainda mais a situação humanitária. O deslocamento de civis cria imensas dificuldades e sofrimento, com muitos buscando refúgio em abrigos superlotados ou com parentes em áreas mais seguras. O acesso a alimentos, água, cuidados médicos e outros serviços essenciais é severamente limitado. Organizações humanitárias internacionais estão trabalhando para fornecer assistência aos necessitados, mas a violência contínua e a escala do deslocamento representam desafios significativos para seus esforços. A crise humanitária ressalta o impacto devastador do conflito sobre as populações civis. A comunidade internacional deve intensificar seu apoio à ajuda humanitária e garantir que as populações vulneráveis recebam a assistência de que precisam desesperadamente. Abordar a crise humanitária é crucial para mitigar o sofrimento dos civis e prevenir mais instabilidade. Seção 9. Atores regionais. Uma teia complexa de influência. O conflito entre Israel e Hezbollah é ainda mais complicado pelo envolvimento de vários atores regionais, cada um com seus próprios interesses e agendas. A Síria, um aliado próximo do Irã e apoiador do Hezbollah, desempenha um papel significativo no conflito. A Síria fornece apoio logístico ao Hezbollah e serve como ponto de trânsito para remessas de armas iranianas. Outros atores regionais, como a Arábia Saudita e os estados do Golfo, veem a crescente influência do Irã com preocupação e apoiam os esforços de Israel para combater o Hezbollah. A complexa teia de alianças e rivalidades na região adiciona outra camada de complexidade ao conflito. O envolvimento desses atores regionais destaca a natureza interconectada do conflito e o potencial para que ele se espalhe para os países vizinhos. As dinâmicas regionais ressaltam a necessidade de uma abordagem abrangente e inclusiva para resolver o conflito. Abordar as preocupações de todas as partes interessadas regionais é essencial para alcançar uma paz duradoura e sustentável. A falha em fazê-lo pode perpetuar o ciclo de violência e desestabilizar ainda mais a região. Seção 10. Implicações estratégicas. Uma região à beira do abismo.
A escalada do conflito entre Israel e Hezbollah tem implicações estratégicas significativas para o Oriente Médio e além. O conflito tem o potencial de desestabilizar ainda mais uma região já volátil e pode se transformar em uma guerra regional mais ampla. O conflito também tem implicações para o equilíbrio global de poder, pois coloca Israel, um aliado próximo dos Estados Unidos, contra o Irã, uma grande potência regional com ambições nucleares.